Olá, seja bem-vindo ao vlog da Kátia e hoje é o 15º episódio do TBT da História do Brasil. Hoje estaremos falando sobre o primeiro reinado. No TBT anterior, nós havíamos falado sobre a independência dos países aqui da América Latina e como todos eles foram se tornando países republicanos, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil o processo foi diferente, como nós tivemos a nossa independência proclamada por um português, nós vimos isso no TBT 13, então Dom Pedro foi consagrado como primeiro imperador do Brasil, e nós permanecemos mais um tempo aí sendo um império e não uma república. Veja bem, por que império e não reinado? Expliquei isso também no TBT 13, porque o Brasil é uma grande extensão de terra, havia várias províncias brasileiras, né, que eram todas submissas a Portugal. Então, quando o reino é uma extensão menor de terra, uma grande extensão se torna um império, como ocorreu, por exemplo, na Europa, quando Roma dominou todo o continente europeu, dominou o norte da África e aquele pedacinho ali da Ásia, né, onde hoje tem Ucrânia, tem aquele pedaço da Rússia que também faz parte da Europa, né? Então, a Roma antiga dominou tudo aquilo ali, era o Império Romano, né? Então, por isso que é chamado de império, que é uma grande extensão. E o Dom Pedro I foi consagrado como imperador. E aí ele vai começar a dominar o Brasil como primeiro imperador do Brasil. E no dia 3 de maio de 1823, ele resolveu convocar uma Assembleia Constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil. Por quê? Agora o Brasil não era mais uma colônia. Como que o Brasil era administrado antes? Ele não tinha leis próprias. As leis brasileiras, as leis que vogavam na colônia, elas vinham de Portugal, eram leis que vinham do rei de Portugal, que era o mandatário aqui do Brasil. Então, a gente aqui, a colônia, era administrada por decretos reais que vinham de Portugal. Os decretos vinham, cumpra-se, e quem estava aqui a mando de Portugal fazia valer. Mas agora o Brasil já não era mais uma colônia, agora o Brasil era um país independente, apesar de não ser uma república, mas era um país, sim, independente. Os Estados Unidos já haviam reconhecido a independência do Brasil, né? Então o Brasil tinha que ter suas próprias leis. Por isso ele convocou essa assembleia, tá? Enquanto isso, alguns estados, algumas províncias, que naquele tempo chamava de província, não aceitaram a independência do Brasil. Aí o que aconteceu? Eles queriam continuar leais a Portugal. Eram pessoas portuguesas que moravam aqui e não queriam se separar de Portugal de jeito nenhum. E isso aconteceu no Pará, Piauí, Bahia, Maranhão e, pasme, na província Cisplatina, que foi dominada no governo de Dom João VI, né? E foi incorporada ao Brasil. É o que hoje, a Cisplatina hoje é o Uruguai. O Uruguai já foi nosso. Então foi uma conquista de Dom João VI. E eles não aceitaram Dom Pedro I, não queriam, então eles se rebelaram lá no sul, e enquanto isso no Nordeste também houve essa rebelião junto com o Pará. Enquanto estava havendo essas rebeliões, essas revoltas, o Rio de Janeiro também ia mal, por quê? Dom Pedro não conseguia se entender com a Assembleia Constituinte. Então, a Assembleia foi convocada em março, em novembro ele dissolveu a Assembleia Constituinte, né? Mandou prender vários deputados, vários foram presos, exilados, e um dos que foi preso foi justamente José Bonifácio. Nós vamos ouvir muito sobre esse nome, porque ele vai ser o tutor de Dom Pedro II, né? Ele vai ajudar muito Dom Pedro II no segundo reinado. Então veja, Dom Pedro e José Bonifácio automaticamente foi preso, ele passou a fazer oposição a Dom Pedro. Bom, o que Dom Pedro fez? Ele tinha que ter uma constituição. Então ele reuniu 10 amigos da confiança dele e criaram, em 16 dias, eles criaram uma constituição com 179 artigos. E essa constituição, como é que ela era? É a primeira Constituição brasileira, é a Constituição de 1824, e ela valeu no Brasil por 65 anos. Depois teve que mudar, não serviu mais. Então, veja, essa Constituição, ela confirmava a monarquia imperial como
forma de governo do Brasil, a religião oficial era a Igreja Católica, então, no caso, os africanos que estavam aqui não podiam praticar seu culto de modo algum, eles praticavam a religião às escondidas, porque se eles fossem pegos, não dava certo, e outras religiões não podiam entrar aqui. O Brasil era um país católico e ponto final. Além disso, a Constituição dividia os poderes em 4. Poder legislativo, que é o poder dos deputados, da Câmara, do Senado, né, que criam as leis. O executivo, que é o poder que executa as leis. O judiciário, que é o poder que verifica se as leis estão sendo cumpridas como elas devem ser. E o poder moderador. Que poder é esse? É um poder que era exclusivo do imperador e um poder que estava exclusivo dele, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Ou seja, se suponhamos que os deputados fizessem alguma lei que beneficiasse o povo, mas o imperador não concordasse com essa lei, ele simplesmente vetava e não tinha mais conversa. Por quê? Porque ele estava acima. Ele era o moderador, ele estava acima de todos os poderes, acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Olha só, então praticamente a Constituição de Dom Pedro, a Constituição de 1824, que pode-se dizer que é a Constituição de Dom Pedro, beneficiava quem? A Dom Pedro e mais ninguém, tá? Também essa Constituição falava em eleições, tá? Eleições, e manteve a escravidão. Agora, vamos falar um pouco sobre essas eleições, gente. Hoje em dia, nós votamos, qualquer cidadão brasileiro maior a partir dos 16 anos, entre 16 e 18 anos o voto é facultativo. Quem tem acima de 75 também é facultativo, não é obrigatório, mas quem tem entre 18 e 75 anos é obrigado a votar. Então, o que acontece? Mas essa obrigação é um privilégio para nós, porque todo mundo vota. O pobre vota, o rico vota, o mendigo vota, o milionário vota. Todo mundo tem o direito de votar, certo? Todo mundo vota. E a gente escolhe vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente da República. A gente vota para todos os cargos eletivos que existem atualmente. Mas na eleição de Dom Pedro não era assim. Para início de conversa, era uma eleição indireta, ou seja, primeiro era escolhida uma galera que iria votar nos eleitores que iriam escolher deputados e senadores. Como é isso? Pessoas que tinham mais de 25 anos de idade e que tinham uma renda anual de 100 mil réis. Eu fui pesquisar e eu descobri que 100 mil réis é uma renda, eu vou ver aqui, de 200 mil reais ao ano. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Eu, por exemplo, aposentei como professora. A minha renda anual hoje é 131 mil. Então, eu estava excluída. Não tenho renda para votar, porque eu teria que ter 200 mil reais, que na época correspondia a exatos 100 mil réis. Então, e eu votaria no deputado e no senador? Não. Eu votaria num grupo, né? Esse meu grupo era chamado eram os eleitores, esqueci que eu não anotei aqui, me desculpe, mas era um tipo de eleitor de paróquia. Eu seria eleitora de paróquia e eu votaria nos eleitores de província. Esses eleitores de província é que iriam votar nos deputados e senadores. Então, olha que eleição doida. Primeiro eu voto no eleitor de província para ele ir lá me representar. Aí o eleitor de província, que antes era candidato para eu poder votar, eu tenho que ter a renda de 100 mil réis. O eleitor de província tem que ter a renda anual de 200 mil réis. 400 mil reais. Então, quer dizer, pobre está excluído desse processo. Quem ganha 100 mil reais vota no eleitor de província. E para ser eleitor de província, o cara tem que ser eleito pelos eleitores de paróquia e ele tem que ter uma renda equivalente a hoje a 400 mil reais. Aí, esses eleitores aí, dessa renda de 400 mil, eles iriam votar nos deputados e nos senadores. Aí, o que acontece? Para o cara ser candidato a deputado, detalhe, mulher não pode. Só homem, tá? Mulher não vota. Voto feminino, ó, não existe. Aí, o que acontece? Para ser candidato
a deputado, o cara tinha que ter uma renda anual de 400 mil réis, ou seja, uma renda anual de 800 mil reais, se fosse hoje. Então, quer dizer, o pobre pode lançar candidatura? Não. E isso não mudou muito, porque hoje em dia qualquer pessoa, se você é ficha limpa, você é maior de idade, você pode se filiar a um partido e pode se candidatar. Mas se você vai ganhar é outra história. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro para injetar na sua campanha. Geralmente quem ganha a campanha são aqueles que têm mais dinheiro, que tem um partido mais forte, que vai injetar dinheiro para ajudar essa pessoa a se eleger, para ela ter uma campanha boa, para ela ficar conhecida na mídia, ficar conhecida na rua. Então, quer dizer, ainda está difícil para o pobre se eleger. Mas não é tão difícil igual nessa época. Porque nessa época, até para você votar, você não podia ser lascado. Você tinha que ganhar pelo menos 200 mil por ano. E isso para você votar numa outra pessoa que ia te representar, e essa pessoa que tinha que ganhar 400 mil por ano é que ia votar nos deputados e senadores. E para ser deputado, o cara tinha que ter por ano uma renda de 400 mil reais. E para ser senador, tinha que ser uma renda de 800 mil réis, ou seja, 1 milhão. Corrigindo, para ser deputado, ele tinha que ter uma renda de 400 mil réis, que é equivalente a 800 mil reais por ano. E para ser senador, ele tinha que ter uma renda de 800 mil réis ao ano, o que é equivalente a 1 milhão e 600 mil reais hoje. Se fosse hoje, se valesse, se hoje fosse aquela monarquia, esse seria o valor para uma pessoa se candidatar. Se ele não tivesse uma renda de 1 milhão e 600 ou mais, ele não podia nem ser candidato. Então, quer dizer, a política era para rico mesmo. Pobre não tinha vez. Uma pessoa como o presidente Lula, por exemplo, jamais ele seria eleito. Jamais. Por quê? Porque o Lula, a gente sabe a história dele, né? Ele era um torneiro mecânico, um trabalhador. Ele foi sindicalista, ele ficou conhecido, ele criou um partido, daí ele foi deputado, ele foi ficando famoso, o partido foi crescendo e ele chegou até a presidência da República. Hoje ele está no terceiro mandato dele. Se fosse nesse tempo aqui, jamais, porque ele não tinha condições financeiras, não tinha o perfil que eles queriam, né? Incrível, é o dinheiro, não é a sabedoria, não é a competência, não é a experiência com o trabalhador, não, nada disso importava. Importava era o dinheiro, era uma política para ricos. Bom, Pernambuco, sempre Pernambuco, nossa Pernambuco guerreira, né? Ela não aceitou essa Constituição, essa palhaçada aqui, só rico que mandava, o imperador com meia dúzia de coleguinha, uma Constituição que não foi feita visando interesses do povo. Pernambuco se rebelou e se juntou ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E eles formaram um único estado que eles chamaram de Confederação do Equador. E essa Confederação do Equador se dizia um país. Eles adotaram a Constituição da Colômbia para eles seguirem, tá? E se declararam uma república independente do Brasil. Ai, 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 Dom Pedro não aceitou de jeito nenhum. Ele falou: não quero saber de história de república. Ele juntou os militares que ele tinha, juntou os estrangeiros que eram da guarda dele, que estavam aqui, mandou essa galera para o Nordeste, fizeram um massacre, diminuíram o estado do Pernambuco. Você vê que o estado do Pernambuco hoje ele é fininho, você pode olhar no mapa, é uma tirinha. Mas por quê? Tiraram até a terra deles, eles tiraram de tanta revolta, tá? E massacraram os pernambucanos, todos da Confederação do Equador, muita gente morreu, 16 pessoas foram eliminadas, enforcadas, para servir de exemplo, 16 líderes, né? Entre eles, Frei Caneca, que era um padre do Nordeste e era um político e foi um grande entusiasta dessa república lá de Pernambuco, né? Um grande cidadão brasileiro, defensor da república, Frei Caneca, um grande exemplo, e ele foi enforcado também. Mas aí Dom Pedro sufocou, né? Como eu disse, com muita violência. E enquanto isso, enquanto ele estava lá acabando com a Confederação do Equador, a Cisplatina se revoltou, começou uma guerra. Dom Pedro mandou o exército dele, que não era bem estruturado, mandou os soldados dele para lá fazer a guerra. E nessa brincadeira,
o Uruguai conseguiu vencer o Brasil, mas a Argentina estava de olho no Uruguai, aí foi lá e dominou a Cisplatina. Mas aí tinha um probleminha, porque como nós vimos na independência da América Latina, quem mais apoiou os países latinos a se libertar? A Inglaterra. Por quê? Porque ela queria fazer comércio com esses países, ela queria emprestar dinheiro, ela queria estar aqui negociando com eles. Então a Inglaterra fez pressão na Argentina, falou: não, deixa a Cisplatina se libertar. Aí a Argentina não estava num bom momento, obedeceu, e assim o Uruguai se livrou do Brasil, se livrou da Argentina, a Cisplatina, né, e se tornou um país chamado República Oriental do Uruguai. E desde essa época ele é um país independente e vem independente até hoje. Claro que essa guerra da Cisplatina, mais a guerra da Confederação do Equador, desgastaram muito Dom Pedro I e ainda teve um problema sério, que quando Dom Pedro levantou a sua espadinha e falou que o Brasil estava livre, papai Dom João VI não gostou não. Aí ele falou assim: ó, Dom Pedro, o negócio é o seguinte, você quer ficar aí, você fica, só que você vai ter que pagar. Eu não aceito isso, essa independência que você está fazendo do jeito que você está fazendo, não. Então, o que ele decidiu? Você vai pagar para mim 2 milhões de libras esterlinas. Aí, detalhe, quando o papai Dom João VI foi embora, ele esvaziou o Banco do Brasil. Levou toda a riqueza do banco. O banco ficou praticamente falido. Era o único banco do Brasil e em 1831 o banco vai falir em definitivo. Tempos depois é que ele vai ser ressuscitado numa nova organização que nós já conhecemos hoje, que é o Banco do Brasil, mas ele passou por um processo de falência, um processo de extinção. Aí o que acontece? Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o papai. Brasil sofrendo com a guerra da Confederação do Equador, a guerra da Cisplatina que Dom Pedro perdeu. Tudo isso, essas guerras gastam dinheiro, fora que a popularidade dele foi para o ralo. Então ele não tinha dinheiro. Como é que ele ia pagar 2 milhões de libras para o pai dele? E aí o pai dele arrochou, falou: ou você paga, ou eu vou invadir, vocês vão voltar a ser colônia. Então ele já estava tão impopular que ele falou: quer saber, eu vou pagar. O que ele fez? Foi pedir para a titia Inglaterra um dinheirinho, porque ele não tinha. O Brasil não tinha como pagar. Aí a Inglaterra emprestou esse dinheiro, né? E assim Dom Pedro pagou o pai dele. Só que o pai dele ficou com esse dinheirinho lá em Portugal, essa fortuna, né? E daí a poucos anos, Dom João VI veio a falecer. E aí Portugal começou a cobrar a presença de Dom Pedro I, já que ele era o filho mais velho, então ele tinha que voltar e assumir o trono de Portugal. E aí Dom Pedro ficou dividido, porque ele era o imperador do Brasil. Ele tinha sido consagrado, então ele não queria ir embora. Só que ele estava se tornando uma pessoa persona non grata, uma pessoa totalmente impopular, tão impopular que em 1831 houve uma manifestação no Rio de Janeiro contra Dom Pedro I. Essa manifestação ficou conhecida como Noite das Garrafadas. O primeiro, digamos, algo parecido com os panelaços que a gente faz hoje, só que em vez de bater panela, as pessoas batiam garrafa. As pessoas quebravam garrafas nas ruas de tanta revolta. E essa confusão das garrafas, essa noite das garrafas, deixou Dom Pedro muito triste e ele viu que ele realmente não tinha mais clima para ele no Brasil. E Portugal cobrando, você tem que voltar, assumir o lugar de seu pai, volta, volta, volta. Aí ele resolveu voltar. Mas para nossa desgraça, ele deixou o filho aqui. E podia ter ido embora, né? Quem sabe ele tivesse ido embora, levado a família toda. Quem sabe o Brasil tivesse virado uma república? Ou quem sabe tivesse até se dividido, o Nordeste para um lado, o Sul para o outro, o Centro-Oeste para o outro. De repente a gente fosse vários países e quem sabe as coisas poderiam até estar melhores hoje. Mas não. Ele deixou o filho, um bebê de 5 anos de idade, uma criança. Olha como Dom Pedro era uma pessoa muito irresponsável. Se você olhar, fizer pesquisas, os livros não contam muito, mas Dom Pedro, ele era um cara assim, ele não, ele era autoritário, era mulherengo, ele deu muito trabalho para dona Leopoldina, viu? Às vezes a Leopoldina, isso foi bem mostrado naquela novela, acho que é Novo Mundo, né? Não lembro.
Mas acaba que a dona Leopoldina, a esposa traída, ela era mais vigorosa até do que ele, muitas vezes. Ele foi uma pessoa problemática, então ele acabou indo embora. Ele viu que estava impopular demais, foi embora, largou o menino aqui e para isso ele criou um processo chamado de regência trina. Ele escolheu 3 pessoas da confiança dele, 3 membros, criou essa regência trina e essa regência iria administrar o Brasil até que o príncipe Dom Pedro II atingisse a maioridade e pudesse assim assumir o seu lugar como imperador do Brasil. Olha que confusão. Primeiro ele fez um massacre lá no Nordeste, acabou com a Confederação do Equador. Fez a guerra na Cisplatina, se desgastou. Vimos nascer o Uruguai. Perdemos aquela terra, né? Então, assim, para o povo ele não fez nada, porque a Constituição, ele era a autoridade máxima, ele era a lei, ele era o moderador. Então, quer dizer, o primeiro reinado brasileiro foi um fiasco. Não resolveu nada, houve grande crise financeira no Brasil, o Banco do Brasil faliu, as pessoas estavam em dificuldade, não tinha mais aquele ouro maravilhoso que do tempo da colônia que Portugal levou todo, enfim, o Brasil estava num mau momento. E aí ele simplesmente vai embora e deixa aqui uma criança, para num futuro não muito distante essa criança poder assumir. E aí o Brasil, imagina, vai virar uma confusão, né? E no próximo TBT nós vamos falar dessa confusão que vai virar. O que é que vai dar essa regência, as revoltas que vão surgir, sobre tudo isso vamos falar no próximo episódio e eu espero você lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando, que estão no ensino médio, que vão fazer PAS, vão fazer Enem. Isso é conteúdo, tá? De vestibular, é conteúdo de PAS, é conteúdo de Enem, é conteúdo também do ensino fundamental, 8º e 9º ano. Então, às vezes o aluno tá tendo uma certa dificuldade na escola, não tá aprendendo direito, ou então ele tem preguiça de ler o livrinho. Acompanha aqui comigo, que é um prazer estar explicando para vocês, tá bom? E eu espero muito vocês no próximo TBT. Até lá, um abraço, fiquem bem, bom feriado. E amanhã é dia de Tiradentes. Aproveita para fazer uma maratona aqui no canal, para ver sobre a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, movimentos que lutaram tanto. Tiradentes foi um mártir brasileiro que lutou pela República. Se ele não tivesse sido traído, de repente, nós tivéssemos tido uma república, não é? Quem sabe hoje as coisas estariam melhores, quem sabe, né? Um dia para a gente refletir sobre o nosso país. Beijo para vocês.